Salve, salve, manos, monas e minas. Aqui quem fala é seu amigo Cascola ZL, juntamente com meu mano... Eu mesmo, Homer MC. Nós somos da Associação da Cultura de Hip Hop de Viamão. Estamos aqui com o nosso podcast As Ruas Falam, sua terceira temporada. E para quem não tá ligado, esse é um projeto financiado pela Aldir Blanc RS, Procultura, Secretaria da Cultura Rio Grande do Sul, Ministério da Cultura, Governo Federal, União em Reconstrução. Agradecer aí nosso apoiador aqui do espaço, o Portal Agora Mauro Lopes, daquele jeito, forte abraço. E hoje estamos aqui com quem, mano? E hoje, para finalizar a nossa terceira temporada, nosso 8º episódio, trouxemos ela, diretamente de Viamão City, uma das relíquias da dança. Muito obrigado e muito prazer por estar conosco. É a nossa Big Ear Ceia. Salve, salve, satisfação. Salve. Tudo bom? Muito obrigado por estar presente. Satisfação toda minha. E vamos ao início, né? Se apresente para o nosso público, por favor. Então, eu sou Big Ceia, né? Sou de Porto Alegre. Na verdade, eu nasci em Canoas, né? Mas poucas pessoas sabem disso. Mas hoje resido em Porto Alegre já há mais de 20 anos. Sou lá da Restinga, né? Uma comunidade lá na Zona Sul, extremo sul de Porto Alegre. E estamos aí, né? Na luta, na resistência, há 21 anos vai fazer aí de hip hop através do breaking, né? Que foi o que me trouxe até aqui. Bem demais. Então, o primeiro acesso com a cultura foi diretamente ligado à dança, é isso? Não, quando iniciou, a primeira vez assim que eu tive contato com a cultura foi através do breaking. Mas eu, desde a adolescência, quando eu fiz 12 anos, eu ganhei uma fita cassete na Zona Norte, onde eu morava em Porto Alegre. E ali, com 12 anos, eu encontrei minha tribo. Eu comecei a ouvir rap nacional, né? Pouca conhecia sobre rap internacional, ouvi outros artistas, né? E ali eu comecei, né, a escutar, a acompanhar algumas bandas assim do Brasil. Um tempo passou, né? Dos 12 até ali os meus 25 anos, 26 anos é quando eu conheço o breaking, né? Então aí eu começo a ouvir outras coisas por causa da dança, né? Mas até então eu me identificava, desde a adolescência, me identifico com a cultura hip hop. E como que foi pra ti ou melhor, como que o hip hop, a cultura, ela entrou na tua vida? Foi de que forma? Foi uma coisa espontânea? Foi por conta de referência de outras pessoas, familiares, amigos? Tu diz na música? Isso, ou tu diz da música da até música? chegar na dança. Na música foi a minha irmã mais velha, né, que foi uma menina que curtia muita festa, muito baile, ouvia muita música em casa, e nós somos filhas de pais evangélicos. Então a gente não quis ir para a igreja, né, a gente acabou optando ter outra forma, né, de cultuar Deus e pensar em igreja e coisa nada. E aí ela, que era do baile, eu acabava escutando muita música, né. E a Zona Norte, ela é um bairro, desde quando eu morei lá nos anos 90, né, que tinha essa questão da gurizada ouvir rap, né, nós estávamos no auge dos anos 90, né, era o auge do rap, era quando o Racionais lançou Passear no Parque, né, já tinha várias bandas que acontecia, e aí foi essa influência, assim, dos vizinhos, da comunidade, né, nós tínhamos uma realidade que no fim nós morava naquela periferia, a mãe trabalhava fora e eu não tinha muito contato, né? Então quando eu comecei a me parar ali na adolescência, é quando eu começo a ouvir outras coisas. Eu saio daquele nicho da minha mãe, da igreja, e começo a ouvir outras coisas. E aí foi por aí que iniciou. Eu costumo dizer, né, que se eu tivesse chegado na Restinga, tivesse conhecido um grupo de MCs, por exemplo, uma banda, um grupo, provavelmente eu seria MC hoje. Sim. Né? Mas como eu cheguei lá e encontrei uma crew, pra mim foi impactante, porque eu nunca tinha visto a dança. Qual que era o nome da crew? Quero perguntar agora. O nome da crew, Restinga Crew. Né? É uma crew, né, que tem um histórico no bairro, né? Há mais de 20 anos, muito forte. E naquela época eu fui no intuito de levar meus filhos, né, para conhecer a escola que eles iam estudar, que eles estudaram, mas também eu também conheci as pessoas da comunidade, porque eu fui morar lá, né, não foi uma coisa planejada, né? Isso em que ano, mais ou menos? 2006. 2006. Eu chego em fevereiro, dia 17 de fevereiro de 2006 na Restinga, e dia 26 de março daquele ano eu conheço a dança break.
né? Através do Restinga Crew. Através do Restinga Crew, que dava aula de oficinas dentro dessa escola, que era no projeto Escola Aberta. Então eu fui levar os esse filhos. projeto era muito bom. Muito. E aí cheguei lá, fiquei impactada, porque eu nunca tinha visto alguém dançar break, né? Sim. E aí no outro domingo eu fui, e as crianças que eu levei para fazer, as crianças elas não deram muita importância, assim, aquilo não impactou elas. Tanto elas. Como eu. Sim. Né? E aí 4 meses depois foi a criança resgatada. Eu fui fazer parte dessa CRIO, né? Sim. A gente treinava só lá. Depois levou esses 3 meses, 4 meses para eles me convidar para mim ir no treino deles no Secores, porque até então eu fazia parte daquela oficina do Pasqualini, Sim. Né? Alberto Pasqualini, na escola. E aí quando eu começo a frequentar o Secores, é quando eu me sinto já da CRIO. Aí as crianças viram eu dançar, os meninos e os filhos, né? Mas chegou a rolar um convite para participar da CRIO ou tu só foi indo nos treinos? Eu fui indo até que me convidaram, né? E aí eu comecei a frequentar os treinos, né? Aí nós treinava segunda, quarta e sexta no Secores, das 6 às 10 da noite, e depois nós treinava sábado numa escola chamada José do Patrocínio, e no domingo nós treinava no Pasqualini. Então a gente tinha mais de 4 dias de treino. Né? E aí 1 ano e meio depois eu faço um curso de arte e educação e vou dar oficina, né? Porque o Restinga Crew ele era formado por oficineiros e oficinandos. Sim. Então eles ensinavam a dançar, mas também te ensinava a ser um educador, como tu ensinar a dança break. Passaram adiante, né? Passaram adiante. Essa era a meta dela. E tu foi a primeira mulher a participar da CRIO ou quando tu chegou já tinha mais? Já tinha outras mulheres, já tiveram outras Bigels antes de mim, e quando eu cheguei era a Bigel Priscila. Né? A Priscila, quando eu começo, depois de uns 3, 4 meses, a Priscila casou e foi embora. Aí só ficou tu. E aí ficou só eu. E aí fiquei 4 anos e meio no Restinga Crew. Entrou outras meninas, saíram, Aí eu saí em 2010 e aí segui carreira solo. O que tu tem assim de crios de referência, tipo, além do Restinga, né? Que foi, que eu acredito que seja uma referência, né, grande, Sim. Que foi o início. Mas quais outras crios assim que pode estar para nós que é uma referência que tu curte, com certeza, assim? a Hackers Crew, que é uma crew de 84, né, fundada por várias pessoas integrantes, dançavam break nos anos 80, né, o Ted, né, o Ted era um cara muito importante, porque ele era uma enciclopédia sobre o breaking, né, ele era um pesquisador, né, um historiador do breaking, estudava e inclusive praticava o pop e o locking, que são outras danças que não é o breaking, né, precisamente, mas ele também dançava break, e então ele era essa referência, né, e depois do Hackers Crew, tenho como referência a Footwork Machine de Gravataí, né. Teve aqui com nós o Vitor. Isso, o Vitor, né? E fora outros integrantes que dançavam com o Vitor também ali nos anos 2000, depois de 2006, que foi a época que eu comecei a conhecer as crios, né? Outra crio que para mim é uma referência também é a 180 de São Leopoldo, né? É uma crio especializada em power move, que são os giros, né? Então, para mim era muito impactante e era uma das poucas crios na época, quando eu comecei, que quando fazia seus eventos de breaking, fazia um momento para as Big Girls. Então isso eu treinava e quando vinha o campeonato em São Leopoldo eu já me preparava, né? Eu digo, vai ter um momento que vai ser das Big Girls. Então são essas as referências, né? De breaking. Posso estar esquecendo porque teve várias outras crios que acabaram se dissolvendo, né? Sim. Mas essas ainda existem, né? E resistem, né? Mas foram as minhas referências lá nos anos 2000, quando eu começo, 2006. E como foi para ti a ideia de profissionalização da tua parte? Tipo, tu participava dos treinos ali junto com o Restinga Crew, mas por fora tu também treinava, estudava, fazia algum mapeamento, tinha alguma coisa de referência que tu estudava? Antes de eu sair dando aula, pelo Restinga Crew ser uma crew que fazia esse papel de formação, né, eu quis sair e ver como é que os outros b-boys davam aula.
Então eu frequentei as aulas do TED, eu frequentei os treinos do Hackers Crew, a forma de como eles ensinavam, a metodologia de como eles ensinavam. Fui em espaços que não era necessariamente breaking, né, mas que tinha algum b-boy dando aula de dança lá, eu ia assistir a aula, via como é que era a metodologia dele, e aí depois que eu comecei a mapear isso, eu comecei a montar a minha aula, a minha forma. Foi adquirindo um conteúdo, né? Pegando um pouquinho fui daqui, pegando um pouquinho de experiência de cada um, como é que eles lidavam, como é que eles agiam, como é que eles montavam uma aula, né? E depois, que era uma dificuldade muito grande que eu também percebi, que o breaking, na hora de fazer a parte da pedagogia, a parte pedagógica do breaking, muitos se quebravam. Né? Que só sabiam dançar, mas não sabiam fazer essa parte, não sabiam ser didático. Isso. Então aí como eu comecei a trabalhar muito dentro de escola, né? Depois fui fazer parte de uma associação, que fiquei 13 anos fazendo parte dessa associação, prestando serviços para a prefeitura. Isso fez com que eu comecei a dar aula em ONG, instituição privada, pública, casa de passagem, casa de abrigo, sistema prisional, meninos de medida. E aí eu comecei a ter formações, porque a prefeitura, nesses espaços, todos, eles passam por formações a cada 3, 6 meses. Obrigatoriamente. Então eu estava ali dando aula, tinha várias aulas. Então todos aqueles profissionais passavam por essas formações e eu ia junto. Então eu ganhei formação do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso, né? Comecei a ter acesso às políticas públicas, entendeu? E aí eu fui montando e fui percebendo que todos esses lugares que eu trabalhei, o perfil era diferente. Cada um tinha o seu jeito, né? O seu modo. Tipo, tu vai dar uma aula numa instituição privada, tu vai levar a tua aula, né, num formato que aquele público vai aderir. Mas tu não vai usar essa mesma metodologia se tu for lá no sistema prisional hoje, dar para os guri de medida. Não é outra metodologia, outra pegada, é outra fala. Exatamente, outra abordagem. É outras músicas, é outra coreografia. E aí eu sempre fui uma educadora, que hoje eu até falei isso aqui na aula quando eu dei, eu nunca obriguei ninguém a dançar. Nunca. Eu nunca cheguei numa sala e disse assim, todo mundo vai obrigado a dançar. Porque eu sabia que esses lugares que eu fui desenvolver as oficinas de breaking, todos vinham de alguma situação vulnerável, de violência. E eu tive várias situações, né, de alunos de chegar na sala de aula, no dia da minha aula, e eu receber uma criança de 10, de 11 anos, 12 anos, e dizer assim, meu pai foi assassinado, eu não vou dançar. Nós não vamos dançar. Desliga o rádio. Nós ia fazer outra coisa. Sim. Entendeu? Então, tipo, peguei lugares assim que ninguém dançava nada, que eu era vista como um ET, assim. Aí ficava 4 meses eu ligando o rádio e eu dançando e eles tudo sentados assim, me olhando. Até que um dia apareceu uma criatura lá que nem fazia parte da turma e chegou pra mim e disse, ô, senhora, conhece o filme aquele, entra nessa dança? Eu digo, conheço. Eu tinha pavor desse filme, né? E aí ele, não, eu sei dançar todas as coreografias. Começa aí então. E aí ele começou a dançar. Por causa do filme? Por causa do filme. E aí ele fez todas as coreografias do filme. E aí o que ele fez? Eu peguei e cheguei nele e disse assim, cara, tu gosta de dançar? E aí ele pegou assim, eu gosto. Então eu vou, aqui ó, tu paga essas coreografias, tá? E eu vou te ensinar a dançar. Tu vem aqui tal dia, tal hora, eu tô aqui. E aí na outra semana ele veio, eu mostrei um movimento pra ele, né? Muito até mais fácil do que ele já vinha dançando naquelas coreografias do filme. Sim. Ele chegou na aula na outra semana, chegou e executou na minha frente, assim, professora. Aprendi. Quando ele fez aquele movimento, todo mundo estava sentado olhando e disse, eu faço também. E ali eu montei uma crio. Puxou o bonde, né? Eu montei uma crio. Então, tipo, foi assim que eu fui montando essa forma de dar aula, né, de breaking. E depois, claro, em 2012 eu fui fazer licenciatura em dança na UBRA, né, uma faculdade que eu fiz 6 semestres. Entrei no mundo da dança, que é né, da dança moderna, contemporânea, clássica, que eu nunca andei, que é o balé, o jazz, né, essas outras danças, as danças urbanas. E eu não quis dançar outras coisas, né, eu não quis porque quando eu cheguei lá, eram poucas mulheres dançando breaking. E aí eu disse, não, cara, eu vou ficar no breaking.
Eu não vou dançar outros estilos. No entanto que eu não danço locking, nem pop, nem freestyle. Só break. Só breaking. Não vou te dizer que eu não sei dançar nenhuma. Sim, sei o básico de todas elas. Mas eu não o pratico e danço como se fosse o break. Sim. Né? Porque o break é muito complexo. Então eu já achei, pra mim foi muito desafiador dançar break. Uma sedentária, inventar de dançar breaking foi muito difícil com 26 anos. Começou com 26. Com 26 anos. E a gente vê os vídeos no YouTube ali, gente que começa com 5, 6 anos. Mas eu digo que se eu tivesse começado com 10 anos, eu não estava aqui falando com vocês. Não estaria aqui falando com você. Tinha feito muito mais coisa. Mas hoje tu vive da tua arte. Eu vivo da minha arte há 20 anos. Então deu certo. Claro que deu. Muito certo. Por quê? Porque tu fez a pergunta das influências, né? E de como. E foi isso. Como eu cheguei com 26 anos, eu não pude brincar de dançar. Eu tive que levar a sério. É um trabalho, né? Na ponta da faca. E aí, com um ano, fiquei 2 anos sem ganhar salário. Eu fiquei 2 anos sem botar comida dentro de casa, sendo que eu tenho 3 filhos, tá? Na época, 8, 6 e 4 anos. Então, eu fiquei 2 anos sem Natal, sem Ano Novo, sem festa de aniversário, sem material escolar, sem tênis, sem roupa para ir voltar às aulas no ano que vem, né? E eu acreditei, digo, não, esse negócio vai dar certo, cara, esse negócio vai dar certo, eu vou viver de dança. E eu não imaginei, claro, que eu ia tão longe, né? Foi o período do teste, para ver se tu ia aguentar. Foi o teste. Aguentou? Levei todos os 3 para dançar comigo, por 4 anos e meio eu contaminei todo mundo. Quando o skate chegou, eu... Perdi os guri pro skate. Hoje dos teus filhos ou da tua família não tem ninguém que segue nessa mesma conexão com a cultura? Não. Nenhum dos elementos? Nenhum dos elementos. Só foram pro skate, outros foram para as artes marciais. E eu fiquei, né? Fui a única que mantive. E hoje eles estão com a idade de quando eu comecei. E aí eu digo pra eles, eu comecei a idade que vocês estão. Então não tá longe, não tá tarde também, porque se um dia quiser voltar, né? Sim, tarde nunca é, né? Depende muito do teu quanto tu quer aquilo, né? Basta muito da questão de quanto tu se esforça para ter aquilo. Exato. E falando nisso, né, nessa tua jornada até tu chegar nos momentos que tu tem hoje de poder falar que vive da tua arte, quais foram as maiores dificuldades que tu encontrou como mulher para estar dentro da cultura hip hop? Porque por mais que a gente saiba que a cultura hip hop ele é um movimento expressivo, que preza pela igualdade, a gente sabe que dentro dela ainda existe muito machismo, muita coisa velada. Então quais foram as dificuldades que tu encontrou sendo mulher e como tu conseguiu superar elas? As maiores dificuldades foi o machismo, né? O preconceito. Muitos não acreditavam que eu, com 26 anos e 3 filhos, eu ia dar certo no breaking, né? E foram muitos desafios, né? Como eu falei para vocês, o início, né? A falta de verba, a falta de visibilidade, de oportunidade. Isso foi muito difícil, muito difícil. Mas por eu ter vindo de uma realidade de violência, isso fez com que eu superasse, né? E as pessoas que me formaram para me chegar até onde eu cheguei, porque eu comecei ouvindo o rap. O meu pai foi o rap, eu não tive pai, né? Eu também tive uma mãe ausente, muitas vezes. Então, quando eu começo a dançar, eu sabia, porque eu vi que a volta de quem estava dançando break, né? Só que, como eu falei, já era uma mulher, né? Eu não podia brincar de dança. Eu tive que levar muito a sério a dança breaking, e as dificuldades foram que quanto mais eu fui crescendo dentro dessa área, mais desafios que aqueles que eram meus apoiadores eu virei concorrência, né? E no momento que eu virei concorrência, disputa de espaços, né, de verba, aí isso foi diminuindo e foi fazendo a caminhada ficar um pouco mais difícil. Mas não ao ponto de eu desistir de fazer o que eu faço. Né? Em algum momento pensou em desistir? Nunca. Nunca. Porque se a gente assumir uma responsabilidade, né, independente de qual for na nossa vida, a gente tudo tem dificuldade, tudo vai ter altos e baixos, né? Vocês são músicos, vocês sabem. Tem épocas que a gente está lá em cima, tem épocas que a gente já não consegue, mas a gente não desiste. A gente não vai parar de cantar, de dançar, de acreditar no nosso talento, no nosso trabalho, na arte, no hip hop, né? E aí um pouco também foi porque eu levei pro lado da militância.
né? E aí que tá a jogada. Por eu ter tanta dificuldade dentro da cena do breaking, foi aí que eu vi como era importante ter também eu estar dentro do diálogo político. Sim. Porque senão eu não ia ter espaço. Eu tive que cavar espaços, existir espaços para nós poder existir, né? Esse foi o maior desafio. Eu imagino. Eu estava lendo aqui que tu é representante da rede da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop. Conta para nós então um pouco como é. A frente ela é uma rede hoje, né? A gente iniciou como um coletivo, né, de várias mulheres do Brasil. A frente nasce em 2010, após o falecimento da Dina Din, né? Nasce a Frente Nacional, ela é o primeiro coletivo de mulheres da América Latina, né? Hoje a gente está em 27 estados e 13 países, aí, né? Não é pouca coisa. E nesse tempo de caminhada, né, é um coletivo que se tornou uma rede, porque a gente não é um coletivo só cultural, a gente é um coletivo político, social, que dialoga políticas para as mulheres, leva todas as demandas, né, a gente junta as demandas do Brasil todo, uma vez por ano a gente se reúne para discutir essas demandas. Não que a gente não discute o ano inteiro dentro dos nossos núcleos, tanto no nacional quanto nos seus territórios, né? Mas uma vez por ano a gente junta tudo isso, faz o encontro e debate sobre essas pautas das mulheres, sobre esses problemas da atualidade que vem acontecendo dentro do cenário do hip hop com as mulheres. Então, a rede da frente hoje virou uma rede, porque a gente acabou tendo muitas mulheres de vários coletivos, né? De diversos coletivos. Aqui no Sul não tem uma noção assim de quantas mulheres fazem parte do núcleo daqui? Não tenho números para te falar, mas existem sim muitas mulheres apoiadoras da frente que fazem parte da rede desde 2012, né? Aqui no Rio Grande do Sul a frente chega através da Malu Viana em 2012, né? E ali, de 2012 para cá, muitas mulheres fizeram parte, acompanharam, tiveram grande inserção junto, né? Outras ficaram só de colaboradores ou acompanham, e todos os nossos encontros foram dentro do Fórum Social Mundial, quando acontecia em Porto Alegre, né? E isso foi uma forma também muito bacana, porque no fim a gente acabou tendo contato com vários movimentos sociais. E aí tu acaba tendo... Né? E aí tu acaba tendo acesso a várias discussões de diversas políticas, e isso deu muita formação para nós aqui, né? Não só para nós, mas também para todos que vinham participar. Sim, ok. Né? E hoje a gente, né, esses 2 anos aí que se passou, a gente fez parte, né, do Fórum de Elaboração de Políticas Públicas do Ministério das Mulheres, aonde a gente saiu aí um edital pela primeira vez na história específico para as mulheres do hip hop, né? Que foi, né, está sendo um marco, assim, para a gente poder também ter investimentos direcionados às mulheres, né? E a gente já vinha dialogando isso desde a construção da Lei de Blanc e a Paulo Gustavo, né? Os recortes que tem lá se tem porque as mulheres se reuniram dentro daquelas elaborações de política e dizer, tem que ter dentro do nosso pedaço, nosso espaço aqui, necessário, não, verdade. Eu vi também que tu estava falando de skate, né? Naquela hora. Cadê onde é que eu li aqui? Que tu é... Li errado, me desculpe. Mas tu é coordenadora, fundadora do projeto Pavilhão Ecossustentável da Cultura Hip Hop dos Esportes Radicais. Grande projeto, vocês têm que ir lá conhecer. Fala um pouquinho. O pavilhão começa por uma experiência de uma pista de skate, né? A frente da região sul conquista uma pista em 2015, através de uma emenda parlamentar, num comitê de cultura, aqui em Porto Alegre, onde a gente fez uma fala sobre o skate na Restinga, né? E a gente levou essa realidade de uma luta de 40 anos. E 40 anos que os caras pediam uma pista pro bairro e não tinha, né? Eles tinham uma pista mal construída, numa região de mata, numa região precária, né, sem estrutura, e dali não era possível tirar nenhum atleta de skate. E de 2014 até 2017 nós tínhamos um grande problema, que era a guerra do tráfico, né? A Restinga naquele momento tinha muitas facções, todas lideradas por jovens com menos de 14, né, a 29 anos. E aí a gente começou a falar da importância de ter esses espaços de cultura no bairro,
E aí a gente conseguiu essa pista. E aí passou-se o tempo, né? 2019 a pista é construída, é feito todo o processo. Essa pista no Pampa? A pista do Pampa, que é uma pista que a gente chama de André Ribeiro Iena, né? Que é uma homenagem a esse skatista dos anos 80 que vinha a Porto Alegre na época do Matriz. Né? Então ele era um... A pista do Pampa foi vocês que fizeram a correria? Sim. É onde rolava a Batalha do Luau lá, na frente da Batalha da Extrema, que a Afroback faz parte. É uma baita de uma pista. Foi uma pista, foi um recurso de 600 mil na época. Né? Ficou bonito. E foi uma luta, foram 4 anos e meio de reuniões, infernizando aí a Secretaria de Juventude, né, prefeito, ocupamos a Secretaria de Juventude, só assim, né, para poder sair a tal da pista, e no fim a pista só é concluída e entregue na outra gestão, que foi a gestão do Marquesan, que foi uma gestão muito complicada em Porto Alegre, e no fim a gente não teve inauguração, né, eu fui chamada para receber a pista, e aí levei só um skatista, porque era pandemia, ele não queria que fizesse nada de aglomeração, né? Sim. E aí a gente foi, fez lá, ele fez um ato, né? Com o engenheiro, com o arquiteto, eu, a Secretaria de Juventude, fez umas fotos, mas a placa, com o nome da história, o nome do que a gente tinha botado, a prefeitura não botou. Até hoje não existe a placa. Tanto que eu não sabia que eram vocês as responsáveis por isso. Eu acredito que tem muita gente que não sabe, né? E aí, nisso, como é pandemia, um outro jovem do skate acaba nos procurando, pedindo ajuda para uma outra situação, porque ele residia lá no pavilhão, no Distrito Industrial, onde tinha um espaço abandonado, e que ele estava sendo saqueado. E aí a gente fui lá conversar com ele, né? Ele disse que não ia ficar mais naquele lugar, e aí ele queria entregar para o dono. E aí a gente foi atrás para descobrir quem era o dono desse pavilhão. E aí nós chegamos à conclusão que o pavilhão era da prefeitura, ele não tinha um dono, né? E ele estava abandonado há uns 4, 5 anos. E aí ele virou um local super ansioso, né? Ele é um pavilhão de 1.600 metros quadrados, ele tem 5.700 de pátio, né? E lá era o local dos acertos de conta. Tudo que tu imaginar era lá. Tudo se levava para lá. Aí eu disse, não, aí passou um tempo, a gente chamou a prefeitura, né, o patrimônio do município, e lá a gente relatou para eles todos os problemas dessa área, que a gente queria que a prefeitura tomasse, né, fechasse esse lugar, dar um jeito, né, dar um destino. E aí a própria prefeitura disse, não, mas vocês podem botar um projeto. Aí eu fiquei na época assim, um projeto, vocês podem botar um projeto aqui, trabalhar cultura, esporte, economia criativa, né. E aí nós juntamos uma galera da Restim, né, algumas pessoas assim da cultura, pegamos alguns estudantes de engenharia ambiental, chamamos alguns advogados, sentemos, começamos a montar uma ideia, e aí a gente deu esse nome, né, o Pavilhão Ecossustentável da Cultura Hip Hop e dos Esportes Radicais. Esportes Radicais, que é a sede da federação, que quando é fundada em 2023 já estávamos lá, né, desde 2019, no final de 2019, quando a gente entra. E aí foi muitos desafios, muitos desafios, vocês não têm ideia, que nós for falar que tem que fazer um podcast só do pavilhão, né, de inúmeras coisas, porque aquele lugar ele é destinado para empresários, nós não somos empresários, né, então... Eu ia até te perguntar, né, como é que foi essa conversa ali com a prefeitura, não foi tão pacífica assim, ou foi? Tipo, vocês podem fazer não, lá. Foi assim, quando a gente fechou esse local, né, botou os portões, e tirou aquele acesso que as pessoas tinham. Por vocês mesmos. Por nós mesmos. O que aconteceu? Os empresários da volta quiseram o lugar. O negócio está 20 anos parado, aí alguém vai mexer e eles querem. Eles queriam. Então a gente sofreu uma grande especulação dos empresários. Você sabe que a prefeitura hoje beneficia quem em Porto Alegre? Os empresários. Só que por nós ter se munido de conhecimento e pela prefeitura saber da pista, nós éramos legítimos para pedir. Nós não era louco para chegar e dizer, não, nós queremos esse lugar aqui. Não, esse pessoal já conquistou uma pista no bairro. Essas pessoas já trabalham com cultura, né? Então ali a gente teve um prefeito de um lado 5, 10 empresários pedindo, e do outro lado nós dizendo não.
a gente vai botar o projeto então que vocês sugeriram para nós, e a gente botou. Pois é. E aí o pavilhão Eco é porque foi uma indústria de plásticos, né, de reciclagem, e após a indústria, por ela ter sido abandonada, ela sofreu muito problemas com a questão ambiental. Então a gente pensou um projeto de hip hop voltado todo para a educação ambiental, através do break, através do rap, através do grafite, através do conhecimento e através do DJ. Então a gente juntou essas duas coisas. Botamos uma horta no bairro, no pátio, né, comunitária. A proposta é ter um restaurante popular dentro do pavilhão, né, um brechó e uma loja para comercializar o que for produzido dentro do pavilhão. Muito bom. Botamos a proposta de ter uma serralheria e uma marcenaria, autossustentável, né? Porque a serralheria a ideia, a proposta é criar toda a estrutura de eventos. Em vez do hip hop contratar uma empresa de qualquer outra pessoa, né? Tu paga 40 mil pelo um palco, tu vai chegar lá no pavilhão, tu vai alugar o palco do pavilhão por muito menos do que 40 mil. Sim. Vai usar teu palco e vai levar de volta para nós. Tu vai pagar uma taxa pelo transporte, isso é certo. Mas o equipamento é nosso. Então a ideia da serralheria foi essa, e criar equipamentos de esporte, tudo que vocês imaginarem em ferro para dentro do pavilhão. A marcenaria é mais legal. A marcenaria é para fabricação de shapes e de prancha. Né? Por quê? Porque a gente tem o maior problema da Restinga, que é o descarte de resíduo irregular em via pública. E o distrito, ele é um lixão a céu aberto. Então o que a gente disse? A gente quer as madeiras que vocês colocam na rua para a gente transformar ela em outra coisa. Se não for virada num shape, numa prancha, ela vai virar uma cadeira, um armário que vai virar uma prateleira, e também tem a indicativa de que, quem sabe, por exemplo, você chega lá e diz, eu quero uma coisinha projetada. Eles vão dizer para vocês querem madeira nova ou vocês querem sustentável? Isso. O rosto. Entendeu? E aí vocês vão pagar muito mais barato pelo sustentável. A opção vai estar ajudando ainda, né? E o dinheiro todo destinado ao projeto. Então a gente colocou essa linha do eco sustentável. Né? Nós se manter e girar a grana entre nós. Parte cultural, ter as 5 oficinas, né? Sim. Do hip hop, de segunda a sexta, iniciando com 300 vagas agora em janeiro, né? No turno inverso da escola. E também junto... Agora em 2026 já. 2026. E aí junto a gente também abre a primeira escola de breaking no estado, na linha do esporte, né? Onde lá vai ter um preparador físico, um alto rendimento, nutricionista, fisioterapeuta, né? Para quem quiser levar o breaking na linha do esporte. Mas a gente vai ter também a oficina lá de break na linha da cultura. Sim. Integrando tudo isso, ainda a gente tem a Casa das Mulheres do Hip Hop, que é a primeira da América. Que é a primeira da América Latina, nasce em 2022. A proposta é ter uma casa de mulheres do hip hop que conecta toda a rede de proteção de mulheres do estado, do município, aonde receberemos vítimas de violência, aquela mulher que vai na delegacia, né? Tem retorno, respaldo. Ela vai ser escutada ali e ela vai ser amparada, e também ela vai poder participar de todas as oficinas, tanto da cultura quanto do esporte. E aí na economia criativa ela também vai poder fazer geração de renda. E com a rede nós trabalhar a formação dessa mulher, a inserção dela no mercado de trabalho, né? A socialização dela de volta para a sociedade sem aquele companheiro agressor. Né, sobrevivente do feminicídio, mulheres que saem da casa de abrigo, que não tem família, não, muito trauma, né? Não tem para onde ir, as crianças vão ficar onde? Vai ficar com nós, vão passar pelas oficinas de hip hop, ela também. Então essa é a ideia da Casa das Mulheres do Hip Hop. Sábado e domingo não tem instituição, aí nós temos os shows, aí nós podemos fazer festa, nós podemos fazer eventos, nós podemos fazer formação, capacitação, batalhas. Muito bom. É isso. O pavilhão Ecosustentável veio para uma política, né, principalmente para os jovens da Restinga. Vocês sabem que a Restinga tem essa questão, né, não só a Restinga, mas Porto Alegre, todo o nosso estado hoje vive uma violência, né? E nós do hip hop, cara, nós temos que estar dentro desses espaços, abrindo possibilidade, resgatando, tirando quem está lá, botando, né, para junto da gente, ou dando uma direção. Pode não virar do hip hop, pode não virar b-boy, pode não virar MC, nem DJ, mas a gente tá ali com a gente pra gente salvar esse jovem de cair numa biqueira, entendeu? Ou perder ele.
Sim. Né? Então, o objetivo dessa pista de skate foi para isso, o objetivo do pavilhão é para isso, né? É salvar vidas. Eu digo, assim, é unicamente salvar vidas. E é um projeto inovador, não existe no Brasil. Não existe. Se você disser para mim assim, da onde saiu a referência, né? De onde é que tu tirou isso? Isso vem de vários projetos. A gente foi juntando ali um projeto. Esse é um projeto que saiu de ti ou de mais pessoas? Desse grupo todo que dialogamos para pensar, né? Porque o pavilhão foi a primeira coisa que os empresários falaram. Para que vocês querem 5.000 metros quadrados? Vocês não vão usar tudo isso daí. Mas quando a gente abre esse projeto, vocês viram tanta coisa? Sim. É gigante. Aí vocês olham assim, não, mas é muita coisa. Mas se tu for lá olhar a estrutura, dá tudo isso e muito mais. Porque a nossa ideia, por isso que a gente botou da cultura e os esportes radicais, porque a ideia é ter capoeira, taekwondo, MMA, kung fu, entendeu? Boxe. A gente quer botar outras modalidades de esporte junto. Sim, né? O basquete, o skate, a gente vai ter uma pista lá dentro também, né? A gente vai ter uma quadra de basquete lá também. E aí na linha da cultura, o carnaval, né? A Restinga é o berço também. Então a gente ali, né? Pensa também que a escola de samba, nós somos maior que a escola de samba. Ou seja, o pavilhão praticamente vira uma cidade autossustentável, né? Essa é a ideia. Vira uma complexo cultural, isso. Muita coisa. Então a nossa ideia nesse projeto é fazer isso, fazer os fazedores de cultura usufruir desse espaço, executar atividades. Por exemplo, vocês podem executar um projeto lá, independente de vocês, entendeu? Vocês gestar, vocês coordenar, é a mesma coisa. Mas a gente vai ter esse fechado, que é o que acontece segunda e sexta, com uma programação, com uma agenda, né? E a comunidade usufruir, né? Muito bom. Aí vem o samba, vem o funk, vem o carnaval, vem tudo. É cultura em geral, né? Não é só o hip hop, né? É uma cultura. Porque se nós fechássemos só em nós. Sim, acabar perdendo algumas pessoas, né? Eu acho que aí. Aquela que mas é só hip hop, eu não gosto, eu gosto do pagode, né? Algo do tipo assim, né? É bom isso, bom demais. Com certeza. Muito bom. Bota louco. E Museu da Cultura Hip Hop. Como foi fazer parte desde o início ali da criação? Qual foi a sensação de receber o convite de participar da equipe? E como é ser reconhecida e abraçada pelo pessoal que frequenta o espaço? O museu ele é um projeto que nem esse que nós estamos falando do pavilhão. Sim. Né? Quando veio o convite, ele veio numa situação de pós-pandemia, né? Eu, por exemplo, né, na época a gente estava muito quebrado. Eu fiquei o período da pandemia sem trabalho. Eu fiquei praticamente 1 ano e meio sem dançar, sem fazer nenhuma atividade dentro do âmbito cultural. No entanto que eu abri uma pizzaria, a gente abriu uma lavagem de veículos, eu lavei carro 2 anos, né? Depois fiz pizza e entreguei 1 ano e meio. Foi quando eu fui convidada para fazer parte da pesquisa do museu. Eu já pesquiso o breaking, né? Já estudo o breaking esses anos todos. E fui chamada para compor aquele grupo de pesquisadores, né? E aí, para mim, né, eu adorei, né? Porque eu já fazia pesquisa, já ia atrás das pessoas, né? Já tinha um conhecimento, mas não conhecia tudo, né? Porque a gente não é tudo. E aí comecei no museu por esse primeiro momento na pesquisa. Rolou os fóruns. Após os fóruns, foi o lançamento lá também da primeira coisa que abriu no museu, que foi a estufa, né? E aí a estufa, por causa do projeto Pavilhão, eu já disse, que baita experiência, né? Participar, trabalhar numa estufa, né? E aí lá a gente, quando ganha aquela estufa e passa a fazer parte dessa primeira equipe que foi trabalhar no museu, a gente ganhou uma formação, né? Porque ninguém plantava, ninguém cultivava, né? Eu nunca tinha cultivado nada. E aí lá nessa experiência de 2 anos, praticamente quase, 1 ano e pouco, 2 de estufa, foi muito bacana porque trouxe muito conhecimento. Nós tínhamos uma equipe que era eu, a Bina e o Diogo. Nós nunca tínhamos trabalhado junto assim diretamente, né? Então foi bom também se conhecer mais, né? Porque a gente trabalha assim correndo, né? A gente vê as pessoas muito pouco. Então foi uma experiência assim. E quando inaugurou,
né? Porque aí a gente acompanhou tudo de perto, né? Aquele processo do espaço ser transformado. Sim. Primeiro de chamar a cultura, depois o espaço ser transformado, a estufa. E a inauguração foi algo assim, é um projeto que ele tinha que dar certo. E ele deu certo. Porque se aquele projeto, se a gente conseguisse aquele projeto, como conseguiu, desse certo, a gente poderia fazer qualquer outro projeto que liga isso do pavilhão. Porque ali foi um desafio. Sim. Foi um desafio enorme, muito grande, né? E uma escola abandonada, né? Uma escola... Não, o hip hop, a gente virar uma instituição, assumir um espaço público, né? O pavilhão é um espaço público do município, o museu está dentro do espaço público do município, né? Imagina vocês parar dentro do prédio da prefeitura de Viamão e você gestar a atividade que está acontecendo ali dentro. Isso é muita responsa. Né? É um passo assim, muito grande, porque esses espaços públicos, as gestões públicas de Porto Alegre nunca deram essa oportunidade para nós. Sempre nos negaram isso. Então, isso acontecendo foi assim, magnífico. Foi um passo gigante para todo mundo do hip hop. Não foi só para Porto Alegre. Hoje qualquer um pode entrar num espaço e dizer, nós, como associação de Viamão, podemos assumir um espaço público de Viamão. Né? Porque a gente está formalizado, organizado e a gente tem trabalho. Exato. E a gente sabe trabalhar, porque a gente é profissional. Exato, né? Exato. Então foi muito histórico, assim, inovador, né? E receber as pessoas e ter essa também, né? Eu nunca quis muito ter esse lado, mas até costumo dizer que eu começo em 2006 a dançar, mas tem gente que acha que eu danço dos anos 80. E eu digo, não, eu cheguei em 2006, eu sou geração 2000. Né? Época da idade, né? Então as pessoas acham que eu comecei lá atrás. Não, mas eu já tenho essa também, eu entendo. Eu sou a mulher com mais tempo de treino no Rio Grande do Sul. Eu não parei de treinar, né? Eu vou fazer 21 anos que eu treino. Eu nunca parei. Sim. Nunca parei. Desde que começou. Nunca troquei. Contínuo. Sempre dançando break. Vocês não vão me ver dançando outros. Ainda compete? Eu parei de competir quando fundamos a federação, né? Sim. Que depois a gente pode entrar no assunto da federação. Sim. Mas eu parei um pouco, foi por causa disso. Porque aí, vocês imaginam, né? É pavilhão, é museu, é federação, é frente nacional, é muita coisa, né? E aí, os treinos foram diminuindo, né? Foram diminuindo. Não consegui mais treinar pra batalha. Sim, pra batalhar, no caso. Aí, no fim, o teu treino, querendo ou não, acaba sendo no momento que tu tá dando aula. Que não é um treino. E não é, né? Porque tu vai ali ensino básico, tu não chega a fazer as técnicas. Tu meio que te aquece, né? Faz aquecimento. Mas aí alongamento. Não... Isso. Então, vamos aproveitar o gancho. Então, tu fala pra nós como é ser presidente, né, da Federação Gaúcha de Break. Aí foi outra coisa que a gente também... Foi também... começa em 2021. A gente fica sabendo que o break vai para as Olimpíadas em 2018, tá? Só para vocês terem uma ideia. 2018, quando a gente ficou sabendo, nós, Rio Grande do Sul, tá? Brasil todo, 2018. Mas tem informações que pessoas, tipo de São Paulo, tiveram essa informação lá em 2013. Bem 2014. Bem antecipado. E estudaram para entender o cenário depois. Só que a cena não. Então, quando chega em 2018 e falo para nós, após a competição na Argentina, que o Comitê Olímpico Internacional assiste a competição de break e aí convida, né, o break para integrar as Olimpíadas de 2024 junto com o skate e com o surf, foi quando o Brasil e o mundo ficou sabendo, estamos nas Olimpíadas. Então, a gente ficou 2019, 20 e 21, né, até 2022, reunindo, conversando, dialogando. Tinha uns que queriam federação, tinha uns que não queriam federação, tinha uns que achavam que se fizesse uma federação, se fosse para o esporte, morria a cultura, sabe? Teve muitas discussões, e não foi só aqui, tá? Foi no Brasil todo. Imagino. Todos os estados teve essa coisa. Mas cabeça dura demais, né? E depois teve também a questão da nossa chancela, né? Hoje, que é uma instituição de dança de salão que assumiu a chancela do breaking,
E então também teve, né, uma resistência por causa disso. Uma dança de salão que vai coordenar o break no Brasil, aquela coisa, né? Então isso também. Aí criou-se um grupo, né, de trabalho dentro dessa instituição que tocou as Olimpíadas, né, no Brasil, com a forma que deu, na forma que soube. E nós, em 2023, aí sim, após algumas reuniões, a gente acaba definindo em criar a federação, onde os b-boys naquela reunião colocaram que a pessoa indicada para fazer parte dessa primeira mesa diretora como presidência seria eu, né, até pela questão do machismo, né, da visibilidade para as biguels no Rio Grande do Sul, e porque eu também estava puxando o bonde para fundar, né, para criar, porque a gente precisava criar, né, porque o nosso estado, ele não é rota, né, do breaking no Brasil, né. Hoje os estados com mais fomentados do breaking é Distrito Federal, São Paulo, né, o Rio, agora com alguns eventos também, sempre foram as rotas, mas o Rio Grande do Sul não. Então estar nesse arco todo de ações dentro da linha do esporte, também visionando que dentro do esporte é diferente da cultura, né, e que a gente pode captar agora dentro do esporte, não só dentro da cultura, né, então visionamos isso, entendeu? Sim. E por que não fazer parte dessa outra parte do esporte, né, para também se profissionalizar, né, aquela coisa toda. Fundamos em 2023. Né, CNPJ, com a sede lá no pavilhão, né, então foi também um momento histórico, né, nós fomos, acho que a 5ª, 6ª federação do Brasil a surgir, eu fiquei aí, hoje nós já temos, acho que umas 2 ou 3 mulheres na mesa diretora de outras federações, né, porque eu fiquei um bom tempo só eu, como presidente no Brasil todo, a única federação com uma presidência mulher era eu, né? E no nosso estado nós temos de todas as federações, de todas as modalidades de esporte que vocês imaginar, a gente só tem uma mulher na presidência do remo, do breaking e uma diretora que é de uma outra modalidade que agora não lembro. Então olha como o esporte também é muito machista. Né? Então aí por isso, né, que naquela época optaram. Estamos aí quase terminando aí esse primeiro mandato. E também com esse projeto aí da escolinha de breaking, né? De fomentar uma nova base de breaking no Rio Grande do Sul. Esse primeiro mandato, não pode se reeleger ou tu pretende? Pretendo me reeleger, né? Essa equipe que fez todo esse processo, que é um processo a gente começou do nada, né? A gente construiu do nada, começou tijolinho por tijolinho, agora que a gente vai trabalhar. Porque existe, a coisa formou agora tá, entendeu? Juridicamente, aí depois do juridicamente, agora, por exemplo, a gente teve uma pré-seletiva, a gente tem 2 gaúchos da Serra, né, que fazem parte da seleção brasileira Kids de Break. Então a gente já botou 2 pessoas, né, já do Rio Grande do Sul, que daqui a pouco, ano que vem agora inicia os ranqueamentos, as competições no Brasil, vai vir agora a competição 3x3, né, então a gente também vai passar por outro processo seletivo aqui. Então a ideia agora é que nós vamos começar a trabalhar, entendeu? Porque esse processo foi muito diferente do skate. O skate tem federação desde 97, nós criamos uma federação em 2003, né, olha que quantas marcas tem hoje no Rio Grande do Sul de skate que patrocina, e nós não temos uma marca que patrocina o break, gente. E deveria. Entendeu? E deveria muito. Então, tipo assim, olha. E quando nós conquistamos essa pista, a prefeitura não queria saber de skate. Hoje os mesmos gestores estão lá na orla batendo foto com os atletas, entendeu? A única que eu conheço, assim, que é famosa é a Red Bull, né? E aí a gente está construindo isso ainda. Garanto para vocês que daqui a 5 anos, quando a gente falar sobre o break na linha do esporte, a gente vai estar com outro cenário. Com certeza. Não com esse agora. E é por isso que a gente também não teve um resultado muito positivo com as Olimpíadas de 2024. A gente ficou em 32º lugar. Com o Leônidas, né? A gente teve o Leônidas é do Pará, já vem de outra região. Sim. A Mini Japa vem do Pará também, que é uma bigão, que se destacou. A gente tem o Luan de São Paulo, que também se destacou. Foi ele que ficou em 4º lugar do Mundial. Fez o mundo olhar para o break do Brasil. Sim. Porque é aqui que nasceu a capoeira, né?
A nossa dança é totalmente diferente da dança dos outros países. Né? Nós temos uma grande chance de subir o pódio. Um estilo único. Um estilo único, né? Quem vê sabe da onde é o país. O Brasil não construiu políticas públicas, né? O Rio Grande do Sul, nós estamos aqui desde 2021 falando do breaking. Ninguém quis saber. E aí o hip hop, né? Também o hip hop nessa loucura da cultura, da militância, do negócio todo, também deixa de lado um pouco, né? E aí não teve aquele olhar de só vamos anunciar, né? O break tá nas Olimpíadas. Tá nas Olimpíadas, mas às vezes a gente vai em muito evento, participa de muito evento e coisa, e a gente sente muita falta porque são de 10 eventos, 2 tem participação de b-boy e b-girl, assim, então é bem... Sabe, é bem frustrante, né? Muito, imagina pra nós. E também pelo caso do fato das pessoas que estão tentando anexar isso no movimento, elas se frustram mais ainda por causa dos não na cara. Né? Com certeza. Da própria resistência do próprio breaking. Porque também, o próprio breaking também não foi resistente para chegar, para ver esse outro caminho do esporte. A gente falou o próprio hip hop também, né? E também pela questão que muitas pessoas, quando elas pensam na possibilidade de criar outras possibilidades, elas querem o resultado de imediato, né? Então pelo menos alguns não entendem que a construção ela demora bastante. Então provavelmente se eu comecei algo, talvez possa ter a possibilidade de eu não ver aquela situação que eu construí no auge. Verdade, tem muito disso, né? E eu como espectador e frequentador de eventos e coisas de hip hop, assim, eu sinto falta disso, dos b-boys e das b-girls ter mais participação, né? Não, eu vejo que não é por conta de vocês, né? Vocês querem estar lá, eu acredito nisso, mas é muito pela questão do pessoal que organiza, né? Também os eventos, né? Que fazem com isso. Certeza. Acabam deixando de lado, né? Só quem canta e o DJ, muitas vezes, às vezes deixa de lado até o grafite, né? Vamos chamar o grafite. A gente teve um exemplo agora, falta muito juntar todos os quadros. O Performance Company agora, que é o grupo aqui de Viamão, eles ganharam com uma competição lá em Guaíba, né? Tiraram o primeiro lugar. Só que é um grupo que está sempre pedindo apoio de todas as formas possíveis. E o governo local de Viamão nunca dá. E eles ganharam a competição, a primeira coisa que fizeram, fizeram uma matéria com eles, foram campeões, um grupo de Viamão, mas na hora de dar aquele apoio, esquece. Quando a estrela brilha, todos querem estar próximos. Mas, aproveitando o que a gente estava falando ali, me diz como é que é ser embaixadora da escola de dança de break para Big Girls no Distrito Federal. É uma honra, né? Ali, né? Conta pra nós. O DF. Como é que foi isso, né? Tipo, foi assim, daqui e pra lá pro Distrito. 2012, a gente teve um campeonato chamado Batom Battle. E o Batom Battle foi um campeonato que proporcionou um encontro de todas as Big Girls do Brasil. A gente só se conhecia pela internet. A gente só, assim, de vídeo, de dança, mas a gente não conhecia as pessoas. Sim. E esse evento ele foi organizado pela BS Big Girls, que é uma das crews de Big Girls mais antigas, acho que do Brasil, uma das primeiras, né, só de Big Girls. E tem uma das integrantes que é a Fabi Girl, que hoje inclusive é vice-presidente dessa instituição que eu falei para vocês, a CNDD, né, que é de dança desportiva de salão e que tá com o break. Ela fez esse evento e fez essa reunião, né, conseguiu, dentro daquele projeto ABS Big Girl, juntar todas as Big Girls do Brasil todo. E aí eu fui uma das selecionadas representando o Rio Grande do Sul na lista. E foi muito legal, porque a troca, né, foram 3 dias no Distrito Federal, não só a competição, as formações, as rodas de conversa, a experiência, né, de 3 dias junto ali, de poder falar a mesma coisa, porque a gente vai nos eventos de hip hop, nem todas as mulheres, né, por exemplo, eu sou uma Big Girl que eu ando muito mais com os MC do que com os b-boy, né, minhas amizades, minhas amigas cantam rap, né, poucas que dançam, eu moro perto, porque o break tá espalhado, né, pelo Rio Grande do Sul. E aí, lá a gente teve um momento só de Big Girls. A gente conseguiu ver vários perfis, vários tipos de Big Girls. E aí que eu conheço a Fabi Girl, né?
Conheço a Fabiguil ali, assim, presencialmente. Depois teve o Battlebell em 2014, 2013, 2014, teve mais umas 3, 4 edições, eu fui mais em 2. E aí ela cria, né, essa ideia de construir, né, de ter uma escola de breaking, né, que é um projeto dela lá no DF. E aí ela me fez o convite, né, eu não me lembro bem, assim, mas foi 2020, 2021, ou até antes, eu acho, mas foi por aí, 2019, 2020, para fazer parte, né, como embaixadora dessa escola que é focada, né, em treinos de breaking para big girls. E sempre foi um sonho meu também ter um espaço, né, que eu pudesse ensinar as meninas, né, investir mesmo nas big girls, né, fazer um treino, encontros focado no break feminino, né. Sim. Então, para mim foi uma honra, né, cara, ser embaixadora de um projeto lá no Distrito Federal, fora do nosso estado, né, fora do nosso estado, de uma referência do break para mim. E ainda com esse objetivo, né, que é tão importante, que é o fomento das big girls na cena do break. Sim. Então, para mim foi é uma honra, né, por isso que está na minha bio, que é importante. Tu disse que começou na dança em 2006, então a gente pode dizer que tu também faz parte da geração intermediária, né? Que é a pessoa que tem o último contato com a old school, e mesmo assim e consegue ter o contato também com a passagem para new school. Então eu queria saber quais os pontos positivos e negativos que tu vê das duas gerações. Olha, positivo, a gente tinha, quando eu comecei a dançar, as vibes dos eventos eram bem diferentes, sabe? A dança, o campeonato, a gente nem tava pela premiação, entendeu? Tu diz a vibe de ser melhor, no caso? Não, assim, os ambientes das batalhas. Era mais, como é que... Era mais suave, era mais pela dança, era mais pelo aquele momento de nós dançar, nós trocar, entendeu? Já depois, a gente, quando começa essa formalização, aí a coisa já começa a mudar, né? Hoje a gente mais competitivo. Virou mais competitivo, né? Hoje poucos eventos de breaking vêm nessa linha da troca, né? Que a gente tinha. Hoje não se troca muito. Já vem na linha da competição, né? É 1.000 conto. Eu vim para ganhar os R$1.000. Então, às vezes, uma competição de 16 b-boys vai aparecer 30, vamos dar um exemplo. Ninguém vai sentar e trocar ideia. Não, é meu adversário. Todos adversários e inimigos. Isso para mim foi uma coisa negativa, assim, sabe? Nesse sentido. A gente perdeu um pouco aqueles eventos que nos motivavam. Conexão, né? Sabe? Tu te motivava. Tu vinha de um evento, se tu saía dançando 5 horas por semana, tu voltava querendo dançar 20 horas, porque tu vinha motivado. Sim. Né? Então, e hoje não. Hoje está muito nessa coisa da competição, da premiação, do hype na internet, entendeu? Muita, sabe? E aí isso não é o breaking, né? O breaking não é a essência, né? A essência do negócio era nós se encontrar, dançar, trocar ideia, união, tá entendendo? E se nós tivesse treta, nós resolvia na roda, dançando. Sim. Não com violência, né? Eu acho que isso que ela falou também, ele é um assunto que se espelha também nos outros elementos, né? Porque volta e meia a gente conversa que antigamente também, se a gente parar para analisar e usar de exemplo as batalhas de MC, antigamente o MC só ia para rimar. Não inteira. Às vezes não tinha passagem, mas ia a pé. Hoje não, hoje para ele quer ter preciso ir se tiver premiação, se rolar ajuda de custo, se der dinheiro, isso e aquilo. Então parece que hoje em dia mais é um interesse, né? Parece que a cultura tá virando uma carteira de trabalho. Eu só vou porque eu preciso sobreviver. Não é mais uma parada de porque eu gosto. É mais ou menos isso que aconteceu, né, com nós, assim, do breaking. Mas também acredito que tudo é um processo de transformação, né? Sim. E a gente, daqui a pouco, a gente vai mudar também. São fases, são épocas, são tendências, né? Claro que a gente, se vocês analisar, a gente teve na mídia em 84, né? A gente só volta pra mídia em 2024. Olha só. E aí?
né? Então, se a gente for pensar assim, quando começa o hip hop, como é que o hip hop chega no mundo, né? No Brasil, na América Latina, através dos filmes, em 84. E aí o breaking, aí o MC, hoje o rap é uma das 3 músicas mais tocadas e ouvidas no mundo, gente, né? Vocês trabalham na área, vocês sabem disso. Tem mercado, né? Sim. Tem mercado, né? Tem. O grafite, né, também tem um mercado. O grafite, acredito que foi um dos primeiros elementos a se formalizar, entrar na universidade. A URGS tem uma cadeira no designer que é de grafite. Os caras, as mulheres, as grafiteiras e os grafiteiros hoje são profissionais, trabalham como designer, arrumaram o mercado. Né? Hoje eles não trabalham, eles não fazem mais grafite só num evento de hip hop. Hoje uma empresa te contrata para fazer um designer da loja, uma fachada. Isso é, né? E além do cultural tem um comercial, né? Tu consegue fazer um trampo comercial. O DJ tem 15 anos, tem um aniversário, tem um casamento. Uma variedade. O DJ, se ele quiser, ele toca sexta, sábado, domingo, quinta, tranquilo, a semana toda. Verdade. E o breaking, que eu vou dançar aqui pra vocês, e que produto que vocês vão levar embora? Que o mercado vai querer me contratar pra vender? Não tem. Tem toda essa visão aí, né? A visão não empresarial, vamos dizer. E aí? A visão empresarial, a questão física também. Tipo, o que vai tornar pra mim? Né? Eu acho lindo aquele moinho de vento, mas eu não consigo fazer. Então o mercado fez o quê? Isso não vende, então nós não divulga. Exato. Tá entendendo? Então o breaking, ele sobreviveu no submundo da cultura hip hop nesses 40 anos no Brasil. Aonde? Nas oficinas, nas instituições, dando aula. O mercado que a gente achou para ganhar dinheiro com a dança foi dar aula. Foi ser educador, ser oficineiro. São poucos, mas foi o único mercado que a gente achou para ganhar dinheiro. Aí vocês imaginam, 40 anos depois a mídia joga da noite pro dia o breaking nas Olimpíadas. E aí entra o que tu falou. O maior problema hoje são instituições que trabalham com hip hop, desenvolvem projetos. A gente vai fazer um mega show, a gente vai fazer um baita encontro de grafite, mas na hora da dança, tu chama um grupo aí, a gente dá R$1.000, tá feito. Não tira lá hoje uma batalha de break, né? Tu não gasta, uns R$10.000 tu faz uma baita de uma batalha, tu traz um cara de fora para ser jurado, né? Exato. Tu dá uma boa premiação, tu dá uma formação pra galera. Tu faz 2 dias de imersão com o breaking. Nossa, sai todo mundo valorizado, lindo, entendeu? Isso é valorizar o break. Agora, faz um evento, ganha 50 mil, gasta 30 mil num elemento, 20 no outro, sobrou 5 mil. Não, a gente dá passagem pra vocês virem. A gente dá um lanche pra vocês aqui. Aí a gente chega pra dançar, não tem nenhum piso. Não tem nem o Parflex, não tem nada. Então, tipo, esse é o maior problema do Rio Grande do Sul hoje. Essa visão, né, de que vamos fazer hip hop, então vamos fazer hip hop os 4 elementos. Abrange tudo, né? Divide por igual, né? Divide por igual. Eu sei que tem o palco lá que é mais caro, que vai ser 20 artistas em cima do palco ganhando um cachê, mas capta recurso para todo mundo igual. Quando pensar no projeto, já pensa né? Já pensa que no break tu vai levar uns 20 mil só pro breaking. Porque caso não consiga pensar a longo prazo, né, meu? Tipo, não consegui recurso para tal elemento. Então tem como a gente esticar mais e pensar em botar em uma outra data, até captar o recurso necessário. Para poder... E também é hoje uma das reivindicações dos b-boys, né? E das big girls. Sim. No estado nosso aqui, que traz muito pra gente, da federação pra nós, né? Esse descontentamento, né? Essa falta de visibilidade, de sensibilidade com o breaking, de ainda nos tratar, porque lá nos anos 90, quem chegou antes de mim, sempre disse assim, nós dançávamos por um pastel, cara. Nós dançávamos por um copo de suco, agora não dá mais. A minha arte é meu corpo. Sim. Entendeu? Que nem vocês, né? Vocês dependem da voz. Vocês treinaram, vocês escreveram, vocês compuseram, vocês foram para estúdio, vocês investiram em estúdio, em equipamento. Vai chegar na hora do show, tu vai querer ser valorizado. A mesma coisa é a dança. Então vocês imaginam a dança, né? Sim. Que é totalmente nós.
É nosso. Se nós não dançar bem, se nós não for muito valorizado nos espaços, daqui a pouco ninguém mais do break vai querer estar. Sim, né? Por causa disso. E não adianta chamar o freestyle dizendo que é a dança do break. Não adianta chamar. Vai ter aqui. Não. A dança do hip hop é o breaking. Nem tudo que se dança em uma batida de música de hip hop é do hip hop. Verdade. E são vários estilos então, também, né? Que você está entendendo que automaticamente tem coisas que vai matando o break sem querer? Sem querer. Porque no momento que tu tira uma crew, tu deixa de contratar uma crew de breaking. Que vamos dizer um exemplo, vai te cobrar 3 mil para vir. Não, eu vou pegar o grupo do freestyle da academia que dança bem, dança, os caras dançam bem, mas é freestyle. E às vezes a pessoa que a pessoa que está contratada nem sabe também como é que é o estilo. Nem sabe. Acha que qualquer dança ali é break. É verdade. E não. Que é isso que eu tô falando. Todo mundo que dança ensinou a música de hip hop. Ele tá dançando hip hop. Não é. A dança do hip hop é o breaking. E é o primeiro elemento que surge na cultura. O hip hop nasce em 73, o break nasceu em 72. Foi o primeiro elemento. 99,9% de quem começou estava breaking. Depois virou MC, depois virou DJ, depois virou grafiteiro. Passou aqui por nós aqui o DJ Neso. E eu particularmente não sabia, ele é b-boy, né? Sim, ele começou dançando. Ele era b-boy, eu fiquei... Todo mundo começou dançando. Eu conheci ele como DJ já, né, no caso. Mas é isso. E MC falou, também, né? MC, ele só falou que o grafite que ele não conseguiu. E vocês sabem por quê? Porque se vocês pesquisarem de 80 a 84, quem era do hip hop nessa época fazia os 4 elementos. Não é que nem nós, que só é MC, eu sou Miguel, entendeu? Cada um no seu quadrado. Verdade. Quem era do hip hop nos anos 80 era tudo, cantava, fazia grafite, dançava break, o cara era hip hop. Até porque se tivesse a falta de alguém ali, já tinha um complemento, supria. E por isso que a gente diz, tu é do quê? Eu sou do hip hop. Porque o cara fazia os 4 elementos. Hoje, até de se refletir se a gente diz que a gente é do hip hop, porque a gente não faz os 4 elementos. Tem muito disso. A gente faz só um elemento. Boa reflexão. Poucas pessoas que fazem 3, 4. Eu conheci b-boys aqui no Rio Grande do Sul que faziam, dominavam. Eu já fiz um pouquinho de cada. Mas é raro, né? Também, é raro. Um pouquinho de cada eu já fiz. Mas a gente já falou de profissional, museu, coisa, isso e aquele, tarará. Mas eu também quero saber quem que é a Céia como mãe e quem que é a Céia como pessoa, quando ela não está dançando, quando ela não está coordenando o projeto, quando ela está de bobeira, se é que consegue ficar de bobeira. Nós conversamos mais cedo aqui. O que ela faz, o que ela é. De bobeira, não sei se ela fica. A mãe, né? Eu sou mãe de 3 filhos, né? Eu tenho a Natália, que tem 28, o Movan com 26 e o Thomas com 24. Né? E tem um neto de 3 anos, que é o Joab. Eu fui mãe muito jovem, né? Eu fui mãe com 15, com 18 e com 21 anos. E vim de família, como eu falei pra vocês, né? Família de evangélicos, meus pais separados. Então a gente não teve família, né? Então a gente, eu digo, é a minha irmã. Minha irmã teve 5, eu tive 3. Então a gente constituiu a nossa família. E sou mãe solteira, né? De 2006, é quando eu me separo, saio de Viamão, morava aqui, né? Morava aqui próximo. E fui recomeçar lá na Restinga, com essas 3 crianças. Então, para mim, foi o maior desafio para mim, foi criar essas 3 pessoas dentro de uma comunidade que tinha essa questão, né, da violência, sem ter uma perspectiva de vida futura, que quem me deu essa perspectiva foi o hip hop, foi o breaking, né, porque eu não sabia como é que eu ia lidar com isso, como é que eu ia, né, formar 3 pessoas sozinha. Então isso foi uma preocupação muito grande, mas eu sempre fui uma mãe, eu procurei ser uma mãe diferente da mãe que eu tive. Fui também um pouco diferente das outras mães que eu conheci, né, e essa experiência dentro desses espaços com hip hop também me deu uma formação de eu criar meus filhos, né. Quando atendo os jovens, né, que eu falei para vocês, e quando eu ia para casa eu me deparava com os meus filhos, né. Sim. Então aquela coisa, o que tu é lá tu tem que ser aqui, né. Então eu sempre fui muito isso, assim,
Muitas vezes, tratei os meus alunos como meus filhos, os meus filhos como aluno, né? Isso vice-versa. Isso eu acho que é uma coisa da educação, né? Da arte e educação, assim. Mas foi muito difícil, e é ainda, porque eu digo, né, que eles não casaram, né? Eu ainda não tive, eu ainda tô com os 3. Não saíram das asas. Não saíram das asas ainda, né? Foram muito além, né? Me superaram, né? E eu costumo dizer, como eu fui mãe jovem, eu sofri muito preconceito por isso, né? Ter casado cedo, ter tido filhos, as pessoas diziam pra mim, né? Mas vocês imaginam, eu fui mãe em 97, então as pessoas me olhavam assim, com uma aberração, entendeu? Bah, a criança carregando outra criança, bah, tua vida acabou, bah, tu não deu, acabou pra ti, ó, não vai fazer mais nada, não vai ser mais nada, entendeu? Então isso pra mim foi muito impactante. E criar eles, passar por todos os desafios que a gente passou, a gente tem uma amizade antes de tudo. Eu sempre fui, antes de ser mãe, eu sempre fui amiga, até pela confiança, né? Tudo a gente foi fazer junto, né? Tiveram uma infância com a minha presença, né? Nunca foram para lugar nenhum, só saíram de casa para estudar. E aí quando eu fui trabalhar, que eu faço esse recomeço, eles foram comigo, né, para cultura, eles fizeram capoeira, eles fizeram ginástica olímpica comigo. A gente virou aquela galera que nem CRIO, assim, né? Depois foram crescendo, né, foram batendo uma idade, foram escolhendo outras coisas, e eu, beleza, né, porque eu também nem ia ser egoísta e dizer, não, vocês vão ficar dançando break, vão dançar break, não. Eu deixei, eu não quis fazer com eles o que fizeram comigo, né? E então eu sou essa mãe, né? Eu sou uma mãe assim, não digo dedicada, mas eu sou uma mãe. Também não sou muito da questão da proteção, porque eu fui uma mãe muito criticada, no sentido de eu sempre deixei eles muito livres para as escolhas, eu deixei eles sempre muito livres para fazer os negócios. Eu não fui aquela mãe de trancar dentro de casa, de proibir disso, proibir daquilo, né? Ó, vocês vão se dar com todo mundo, mas não vão andar sem ninguém, né? Sabe, essas coisas assim. Então, a minha casa sempre cheia de gente, sempre cheia de guri, sempre cheia de guria, muita, sabe? Imagina, 3 filhos, né? Sim. Então, vocês imaginam, a galera chega 5, 6, 8. Então, pra mim, e digo que eu só sou o que eu sou até hoje, gurizada, foi por causa dos filhos. Essa determinação, essa resistência, imagina, isso tudo que deu força foi também, né, pra ti. Os meus filhos. Se não fosse esses 3, eu não tinha razão hoje para resistir tudo isso que a gente falou aqui, né? Pode ter certeza disso. E a Céia, né, a Claudiceia, né, porque eu costumo dizer que tem gente que me conhece por Céia, né, poucos me conhecem como Claudiceia. Eu sou uma pessoa, isso que vocês estão vendo aqui. Sou uma pessoa muito tranquila, tenho meus, como todo mundo, né, tenho seus defeitos, seus tempos, né, mas eu sou uma pessoa muito tranquila, tento dar o melhor de mim, não só para as pessoas que são na minha volta, mas para minha família também, né. Minha mãe hoje com 74 anos, né, tô lutando para pelo menos dar uma velhice, né, com qualidade, tranquila, né, então, tamo aí, né, sou casada também com um b-boy, que é o b-boy Will, que é um baiano, né, mora comigo já faz 6 anos, lá de Salvador, da Bahia, né, a gente tem um relacionamento muito bacana também, de parceria, de amizade, né, então dancemos, treinemos, né, agora tá lesionado, mas é um grande parceiro também, muita coisa que, né, ninguém consegue nada sozinho, né, todo mundo tive várias pessoas na minha vida que me ajudou muito. Eu até cheguei aqui de treino, encontrei uma colega minha de ensino médio aqui na esquina, ela não me reconheceu, mas eu reconheci ela, e ela ficou pensando de onde é que era, né, aí eu falei pra ela assim, tu foi minha colega, né, tu foi minha colega e tu foi a pessoa que me ensinou a fazer polvo feito em casa. Aí ela lembrou de mim, Agora sim. Né, então assim, muitas pessoas contribuíram pra essa pessoa ser que eu sou hoje, né. Muito. E aqui em Viamão, em especial a Tatiana, né, que foi uma amiga que eu conheci aqui, foi uma mãe de 9 filhos, os 2 filhos mais velhos dela é da minha idade, o que era da minha idade faleceu, e o mais novo, que é meu compadre, e foi uma mulher negra que com 9 filhos, passando muitas dificuldades,
e que foi uma mulher que foi minha mãe, foi a minha amiga, foi minha irmã, foi muito parceira, e foi ela que fez, né, com que eu fosse estudar, que eu fosse correr atrás das coisas, que eu não me submetesse àquela violência que eu vivi aqui, né. Então, muitas pessoas contribuíram, né. Que nem eu digo para a Abigail Ceia, né, não foi exatamente uma CRIO que formou a Abigail Ceia, foram várias CRIOs, foram várias pessoas que contribuíram para a minha dança, né, foram várias pessoas que contribuíram para mim ser essa arte educadora que eu sou hoje, né, e sou muito grata a todas as oportunidades que me deram, sempre levei muito a sério a minha carreira, meu trabalho, a dança, né, porque se não te não levar a sério, ninguém vai levar, né. Sim, exatamente. E se tu pudesse resumir a tua vida profissional e pessoal em uma palavra ou então uma frase, qual que seria? Resistência. Perfeito. Resistência. O meu nome é Abigail Ceia, sobrenome Resistência. Porque tudo estava planejado, arquitetado para mim não estar aqui. Muito menos para dançar break. Então, é resistência. Eu sobrevivi, né, a um feminicídio. Eu sobrevivi à violência, eu sobrevivi às ruas, eu sobrevivi à fome, eu sobrevivi à violência. Então, né, quando eu quis dançar, ninguém me apoiou. Ninguém acreditou na minha dança. Ninguém. Somente eu. Foram poucos que disse, não, vai, tu vai conseguir. Foram poucos. Eu conto assim, não dá uma mão. Então, eu sempre me coloquei nesse papel da resistência. Nossa break é resistência. Vocês podem ter certeza. Ninguém chega fácil no break e sai fácil. Porque tu tem que persistir muito, não só te superar fisicamente, sim, psicologicamente, com o corpo, né? Tipo... a família, e fora os profissionais, fora o mercado, que vai te desafiar também, o próprio movimento hip hop que também vai te desafiar, tudo. Então, é resistência. Certo. E se não dançam, comecem a dançar. Aproveitando essa deixa, se não dançam, começa a dançar, eu vou pedir para que tu olhe para aquela câmera ali e mande um recado para aqueles que já te conhecem e te admiram, mas também para aqueles, a nova geração, a nova safra dos novos artistas do hip hop que virão. Então, para quem está começando, ou para quem está se preparando, ou está inserindo, né, se inserindo na cultura hip hop, agora, em 2025, né, se profissionalize, acredite em si. Tu vai chegar aonde tu determinar aonde tu vai chegar. Eu só vou me aposentar o dia que eu der a minha aposentadoria. Não vai ser o movimento hip hop, nem a cena do break que vai dizer quando que eu vou parar. Então, quem começa agora, chega chegando, porque tem assim, ó, uma caminhada muito grande, muitos desafios, muitos tropeços, mas não desista, porque tudo é um teste. Tudo é um teste para ver até onde tu aguenta, até onde é que tu vai. E nós todos do hip hop, nós somos sobreviventes. E por nós ser sobreviventes, tudo que a gente escolher fazer dentro dessa cultura é possível. Bem demais, bem demais. Aí, essa foi a nossa terceira temporada. Finalizamos com ela, Abigail Ceia. Queria agradecer aí sua presença, nossa troca de ideia, a gente saber um pouco mais de você, tua história, né? Muito bom. Homer? E é isso, família. Nossa terceira temporada chegou ao fim. Agradeço a sua presença, a troca de ideias. Sempre bom poder conhecer um pouco mais da história daqueles que vieram antes de nós, para que assim a gente consiga alimentar aqueles que virão depois da gente. Então, obrigado de coração por toda essa conversa que a gente teve. E é isso aí, família. Assim encerramos nosso 8º episódio e o último da nossa terceira temporada. Esse foi o podcast As Ruas Falam. Então, é nóis. Fica ligado.